Olá pessoal, hoje nós vamos descobrir como é que a nossa vida é uma eterna construção, porque todos os dias nós precisamos mesmo reparar alguns tijolos, trocar um pouco da massa, alterar a argamassa, que é o convívio no nosso dia a dia, não só dentro da nossa casa, mas também com as pessoas com quem a gente convive, antes que obviamente apareçam aí algumas infiltrações nesse caminho. A gente sabe que uma casa sempre tem ali uma gaveta que precisa de arrumar, eventualmente um vazamento que traz uma infiltração, uma lâmpada que queima, qualquer coisa, um chuveiro. E nós vamos nos esmerando em cuidar da nossa casa, construir um pedacinho, trocar algo, fazer uma reforma eventualmente, construir uma casa a cada tempo. Mas muitas vezes a gente não para e pensa o quanto nós precisamos fazer isso também com a nossa casa interna, que demanda cuidados eternos, porque também é preciso que nós cuidemos das nossas infiltrações, das nossas fraquezas, que muitas vezes vão se acomodando, vão se acumulando e a gente não toma esses cuidados. Tem dia que é um tsunami, né, a nossa relação. Fazemos coisas, causamos danos por meio de nossa raiva ou por meio de nossas palavras malditas e acabamos, no final das contas, causando problemas muito sérios dentro de casa e aí precisamos reconstruir, fazer de novo. Muitas vezes, até mesmo anos de uma construção de confiança, acaba sendo necessário reconstruir. Há dias que nós percebemos as rachaduras que causamos nas pessoas com quem caminhamos. E é nessa hora em que a gente então, ainda não acostumado a olhar para si mesmo, a não prestar atenção, deixamos como está. Fazemos como sempre fizemos. E é essa hora que precisamos parar e pensar um pouquinho. Se a nossa casa, a nossa vida, também não demanda todo dia um pequeno cuidado. Uma observação para que possamos limpar aquilo que efetivamente e costumeiramente estamos deixando inundar de sujeira ou de mal-estar. Me recordo que numa conversa com meu pai, numa certa ocasião, ele me disse, há muitos anos, poxa vida, não entendo, sua mãe às vezes está querendo que eu seja de um jeito, mas quando ela casou comigo eu já era assim, e sempre fui assim, e vou ser assim. Naquela hora eu não sabia muito o que dizer, mas quando eu falei para ele que talvez esse fosse o problema, a manutenção que não foi feita, permanecer como sempre se foi, sem mudar para melhor, pode ter sido o problema naquela ocasião. Não ter tido o cuidado de fazer exatamente essa manutenção da casa, de observar com mais carinho e entender que tipo de material que se usou por tanto tempo, o mesmo, e os novos materiais de qualidade, e os novos aprendizados, as aulas pelas quais passamos, as experiências pelas quais passamos? Será que nós estamos deixando de lado esse exercício de usar o melhor material para nós? Se fosse para construir uma casa, nós gostaríamos do melhor cimento, o melhor tijolo, a melhor tinta. E para nós? Será que estamos também utilizando o melhor recurso, aquilo que aprendemos com carinho, para trazer isso para dentro da nossa casa? É hora de pensarmos se não é tempo de imaginar paciência contra as infiltrações do ódio na nossa casa, um pouco mais de compaixão com os ácaros, né, da infidelidade e dos excessos do mundo, deixando-nos esquecer o que temos dentro de nosso próprio lar. O perdão como o grande cimento, né, que firma todas as estruturas de uma casa, e o diálogo, que não deixa de ser aquela massa que dá qualidade efetiva contra a crítica, que destrói e prejudica qualquer tipo de relação. São com esses elementos pequenos que a gente vai aos poucos entendendo que no meio da dor e da tristeza, da dificuldade que é a convivência, Jesus talvez não, com certeza tinha razão quando mencionava que quem entendesse todo aquele sermão do monte que ele trazia se assemelharia mesmo ao homem que construiu a casa sob a rocha segura. Porque podem vir quaisquer tipos de atentados da natureza que ele suportará com firmeza, ao passo que aquele que constrói sob a areia
e não dá os devidos cuidados, não realiza a manutenção nunca disso, com certeza será jogado em qualquer uma das situações difíceis, acaba sendo levado pelos problemas. Quantas famílias, quantos relacionamentos, quantas situações deixamos passar por falta de cuidado, por falta de construção daquilo que temos de melhor. Eu já construí paredes, talvez dezenas de vezes, a mesma parede. E precisei reconstruí-la, fazê-la de novo. Seja isso numa conversa com um filho, num trato sobre algum assunto com a esposa, ou mesmo em alguma situação de trabalho. Mas é preciso sempre reiniciar o trabalho e não permitir que a parede caia, que o céu desabe sobre aquilo que nós estamos realizando. Às vezes bastava ser um simples cafuné, um abraço, uma palavra, já reconstruiria tudo. E nós deixamos lá apodrecer no mofo, esquecendo de tomarmos a iniciativa de fazermos o melhor. Às vezes deixamos as coisas tão graves, aí sim, é aquele quarto que já está praticamente perdido, está ali com teias de aranha, sujeira, todo cheio de mofo. É exatamente o momento em que nós abandonamos alguém, perdemos a oportunidade de ir ali, voltar atrás e repensar o que fizemos, estreitar os laços de família, e isso só tende a piorar, porque nós não fomos aí diligentes e cuidadosos no zelo e na construção das nossas relações. Então, o convite de hoje é para que nós pensemos com muito carinho, com esperança, em edificar melhor as nossas casas, reconstruir, não desistir. Gosto muito de lembrar quando Da Vinci mencionava, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E boa parte dessas construções, dessas manutenções, são simples de serem feitas. Por isso, não cabe aqui grandes eventos. O amor, ele é efetivamente sofisticado porque ele é simples na maneira de nós realizarmos. Que possamos levar esse pequeno recado pensando com muito carinho, porque no fundo, todos nós estamos juntos, construindo dia a dia. E sabe aquele dia em que você percebe que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que é? Nessa hora, a gente precisa olhar de verdade para dentro e desapegar, porque o que vem pela frente vai ser um imenso exercício de fé. Um encontro consigo mesmo, quando tudo parece ruir, porque chegou o tempo de construir. Não se trata aqui simplesmente de mudar esse ou aquele defeito. Trata-se de abandonar aquilo que achávamos que era perfeito, que fazia bem somente a mim e a mais ninguém. No fundo, eu descubro que era acomodação e que eu podia ir muito além. Eu parecia cansado e pronto a desistir e não via que havia chegado o tempo de construir. Eu antes via as pessoas ao meu redor angustiadas e entrava no clima delas, entendendo que todos são assim. Ovelhas andando ao léu, perdidas, desamparadas. Mas então, como o filho pródigo, eu entro em mim e percebo que posso tomar a iniciativa de uma vida nova fruir, porque chegou o tempo de construir. E vou lá, pego a charrua, anoto cada sonho que larguei para trás, reparo como está meu trato com cada pessoa que comigo caminha e estudo como irei tornar-me um homem de bem, um homem que faz. Vaidade, orgulho, inveja, rancor, eu começo a poda em cada erva daninha. E então, o bem que passo a fazer e o amor que passo a distribuir, o mundo vai notar que ali está uma alma em tempo de construir. O recado de hoje é procurar a porta estreita que conduz e santifica, construindo a nossa casa sob a rocha mais segura. Essas são palavras do Mestre que ama e cura e que a todo ser humano acalenta e glorifica. Assim fazendo, cuidamos de nós e com todo mundo iremos contribuir, enquanto sentimos o gosto do trabalho de quem vive em tempo de construir. Vamos lá. Peça perdão a quem não pediu. Refaça a relação que um dia pisoteou. Trate seu filho com mais doçura e energia e recupere o tempo que abandonou. Apresente seu melhor exemplo. Olhe para dentro. Esqueça a nossa vida frenética.
Conhece-te a ti mesmo. Descubra-se e venha fomentar um mundo de mais ética. E chega. Chega mesmo de sabotar, poluir, destruir. Tá claro que precisamos mesmo é nos reconstruir. Carinho, paciência, convivência, dedicação, sinceridade, amor. Enfim, tudo caminha nesse sentido e mesmo que ninguém o faça, cabe a cada um dedicar-se para que saibamos, enfim, o delicioso sabor. Não do mundo que persegue, maltrata, corrompe, estilhaça, mas daquele mundo em que, enfim, cada ser será muito mais do que possuir. Depende mesmo de mim, de você, de cada um de nós, construir. Mãos à obra, que possamos aí elaborar ao nosso mundo o nosso melhor doce de leite e mais vida. Boa construção a todos e um grande abraço.